E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma edição do 6 a 1 Responde, que é aquele quadro onde vocês fazem perguntas, eu as respondo em vídeo, vocês vêm aqui nos comentários desse vídeo e deixam uma outra pergunta para que eu responda numa próxima edição, e assim a gente vai se retroalimentando até o fim dos tempos. E como eu sempre peço, né, deixa aí o like no vídeo, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito, e usa também os comentários aí para opinar sobre cada uma das perguntas que a gente vai responder nessa edição e deixar o seu questionamento para a próxima. Esse vídeo tem o patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta. Ele foi reformulado, tá de cara nova, mas continua com muito conteúdo como sempre foi, vídeos, notícias de jogos, placar ao vivo e tudo mais. E o melhor de tudo, né, ele segue completamente gratuito, disponível tanto para Android quanto para iOS, e o link para você baixá-lo tá aqui na descrição desse vídeo, beleza? Vou começar com a pergunta do Gabriel Francisco. Eu sei que ainda tá muito cedo para fazer esse tipo de análise, mas na sua opinião, se você pudesse apostar em 3 jogadores para serem os grandes nomes do time na volta para a Série A, quais seriam as suas apostas? Gabriel, obrigado pela pergunta. Como você mesmo disse aí no questionamento, né, é de fato complicado fazer esse tipo de previsão, é muito cedo, foram apenas 2 rodadas disputadas até agora, é um início de campeonato. Muita coisa ainda vai acontecer, pode ser que a gente perca algum jogador, pode ser que algum jogador novo seja contratado e consiga fazer a diferença, enfim. Mas nesse momento vamos tentar então fazer aqui uma previsão. O primeiro nome que eu escolheria é o Kaká, porque é um zagueiro que tem mostrado estar pronto para jogar pelo Cruzeiro. Ano passado já fez bons jogos, inclusive na Série A, né? Foi um dos poucos que se salvou naquela campanha desastrosa. E hoje eu acho que o Kaká é o melhor zagueiro do Cruzeiro. Acho que inclusive ele já tá jogando num nível bem melhor que o Léo. Particularmente eu não conto com o Manuel e com o Dedé, que são jogadores até mais experientes e tudo, que poderiam ser apontados como melhores que o Kaká, mas pelo que está mostrando no campo e bola hoje, eu acho que o Kaká é um zagueiro que tem tudo para fazer a diferença, justamente porque ele é um cara que, além de ter uma boa capacidade de desarme, uma leitura de jogo, é um zagueiro muito rápido, que está salvando a pele do Giovani ali pela esquerda normalmente, né? E acho que ele vai ter um papel central aí nesse acesso do Cruzeiro. Além do Kaká, eu citaria também o Marcelo Moreno, por ser o nosso artilheiro, o jogador que está ali comandando o ataque da equipe. Muita gente pode questionar que ele demorou a dar uma engrenada, saiu o primeiro gol recentemente, né? Mas eu acho que o Marcelo Moreno é também um cara que vai chamar a responsabilidade, vai nos ajudar nos momentos decisivos. Tomara que ele consiga se manter longe de problemas físicos, de problemas de lesão e de piriris, né? Mas sem dúvida nenhuma é um jogador que eu também acho que tem um papel central. E eu fecharia esse trio com o Jadson, tá? Porque é um cara que, além de ter ali essa condição de jogar como volante, o Henderson já utilizou ele como meia aberto também. E eu acho que é um jogador que ele tem tudo para amadurecer e se tornar muito grande aqui no Cruzeiro. Inclusive é um cara que não vai demorar muito a jogar no futebol europeu, porque ele é um jogador muito dinâmico. E ele ali no meio campo, a gente viu na última partida com o Jean e Ariel Cabral jogando juntos, que a gente ficou um pouco mais comprometido, né? E o Jadson, pela velocidade que tem, pela forma como participa ativamente do jogo, eu acho que é um camarada que vai agregar demais pro Cruzeiro, e eu fecharia esse trio aí de jogadores-chave com ele. Mas é claro que tem muitos outros caras que também podem fazer a diferença. O Maurício, o Regis são jogadores importantes, o Cáceres, que começou muito bem na lateral direita, né? Enfim, tem muita gente aí no Cruzeiro candidata e que tem qualidade para fazer um papel decisivo. Mas se eu tivesse que apontar 3 hoje, seriam Kaká, Jadson e Moreno. O Vitor Magnus pergunta: você acha que uma pequena parcela da torcida do Cruzeiro foi meio inocente em relação ao Ittair Machado, chamando ele de Mitair, quando a gente sabia que ele tinha fudido o Ipatinga? Vitor, obrigado pela pergunta. A única coisa que eu discordo aí é com esse negócio de pequena parcela, tá? Porque a parcela de cruzeirenses que chamavam o Ittair de Mitair não foi pequena, foi muito grande, e eu acho que todos nós fomos um pouco inocentes ou um pouco complacentes no mínimo. Eu me lembro até que num vídeo desse tipo aqui, um 6 a 1 Responde, alguém fez a pergunta se eu achava que o Ittair Machado poderia destruir o Cruzeiro como ele fez com o Ipatinga. E eu lembro que eu respondi algo no seguinte sentido, de que não acreditava que ele fizesse isso, porque o Cruzeiro era um clube muito grande, a torcida não deixaria. E no final das contas isso prova como eu fui inocente nessa história e como a torcida do Cruzeiro em geral, né, foi complacente, porque o Ittair Machado fez o que fez e tá aí até hoje andando de boa, rindo da nossa cara e sossegado. Então eu diria que sim, a torcida do Cruzeiro ela foi inocente, né, pra ficar aí num termo mais simpático com a gente mesmo, mas teve uma parte da torcida que não foi inocente, né, que passou todos os limites e que passou a ser burra mesmo, depois que veio todo aquele papo, aquelas denúncias e tudo mais, aqueles indícios muito claros, né, de corrupção dentro do clube, e tinha gente que continuava acreditando naquele papo do Ittair, de que não tem nada disso e tudo
mais, isso é a mídia contra o Cruzeiro, é a imprensa contra o Cruzeiro, é jornalista contra o Cruzeiro. Então naquele momento ali deixou de ser inocência e passou a ser burrice, tá? Mas em geral a torcida do Cruzeiro, e eu não me excluo disso, eu acho que todos nós ou fomos inocentes ou fomos complacentes, né? Porque ele fez o que fez, toda a diretoria fez o que fez, quase acabou com o nosso clube e não aconteceu absolutamente nada, nenhum de nós agiu de forma efetiva no final das contas. Enfim, agora vamos ver aí se o Cruzeiro consegue de fato essa construção de um novo Cruzeiro e vamos ver se na justiça pelo menos esses caras têm que pagar um pouquinho por tudo que eles causaram ao nosso clube. O Gabriel Lemuche pergunta: você acha que o Marcelo Moreno pode ser o artilheiro da Série B? E quem você apostaria que disputa a artilharia com ele? Gabriel, obrigado pela pergunta. Rapaz, muito cedo também para falar sobre isso, né? O Marcelo acabou de fazer seu primeiro gol aí nesse retorno ao Cruzeiro, mas assim, brigar pela artilharia, acho que sim. Até porque ele é um jogador que quando disputou a Série A de Campeonato Brasileiro pelo Cruzeiro, ele disputava a artilharia da Série A. Então eu não vejo nenhum motivo pra gente não acreditar que ele estará na briga também na Série B. Mas é claro que muito mais importante do que a gente ter um atacante fazendo 20 gols na temporada é a gente ter um time que tá sempre fazendo mais gols que o seu adversário e tá ganhando as partidas, né? A gente tem alguns exemplos aí. Eu lembro, eu acho que do Josiel, aquele que era meio cosplay de Jesus, né? Que foi jogar no Flamengo depois, foi artilheiro de um campeonato brasileiro e eu acho que o Paraná foi rebaixado naquela edição. Então a gente precisa ter um time que faça muitos gols, mais do que ter apenas um jogador. Agora, para citar alguns nomes aí que eu acredito que disputaram artilharia com ele, bom, a gente teve aí no jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto o Wellington Tanque, que é um cara que jogou muito tempo no futebol japonês, que é um bom centroavante. Acho que ele é um camarada que pode sonhar com essa questão. Tem o Chiesa, que tá jogando pelo Náutico, que é um bom centroavante. Teve até uma rápida passagem pelo Cruzeiro, né? Há 10 anos atrás, jogou muito pouco por aqui, mas é um cara que costuma fazer gol em praticamente todos os clubes que passa. Eu acho que também é um nome forte. Tem o Léo Gamalho, lá do CRB, que eu acho que também é um atacante muito bom, que inclusive acabou com o Cruzeiro naquela partida de ida da Copa do Brasil no Mineirão, né? Tomara que a gente consiga reverter lá em Alagoas, mas é um bom centroavante aí para esse nível de Série B. Até para alguns times de Série A eu acho que ele serviria bem, porque é um centroavante que sabe fazer o pivô, mete gol, é um cara bom no jogo aéreo também. Acho que de momento esses três nomes aí são bons postulantes, né? Caras que podem brigar com o Marcelo Moreno, mas é claro, né, que qualquer jogador jovem, às vezes que a gente nem conhece tanto, pode aparecer bem, pode surpreender. Às vezes algum jogador que ninguém espera nada, né, tem ali um momento de brilho e mete muito gol. Enfim, isso é sempre muito imprevisível, é mais uma vez um exercício de futurologia. Mas eu acho que o Marcelo Moreno vai estar na briga sim. O Wagner Corrêa de Moraes pergunta: o que você acha desse novo modelo de punição da FIFA com perda de pontos e até rebaixamento a divisões inferiores? E você acha que times de grandes massas como Flamengo e Corinthians, caso não paguem suas dívidas, também sofreriam esse tipo de punição? Wagner, obrigado pela pergunta. Esse modelo aí de tirar ponto de clube, eventualmente rebaixar e até mesmo de dissolver clubes, que isso já aconteceu lá no futebol europeu, não é exatamente novo, tá? Isso já acontece há algum tempo, só que é uma coisa que chegou agora no Brasil, porque o Brasil, convenhamos, né? A gente tá muito acostumado com a impunidade com relação a clube de futebol, não só clube de futebol, né, em geral, mas principalmente em clube de futebol, né? Os caras devem, não pagam, adiam, aí vem o governo e faz um refinanciamento, facilita a vida de todo mundo. Então é uma coisa que a gente já estava muito acostumado, que nunca dava nada. E agora, né, parece que realmente apertaram o cerco, e eu acho que sim, tá? O Cruzeiro tomou a punição. Se Corinthians, Flamengo ou qualquer outro time que tiver uma ação na FIFA que for até as últimas consequências e não pagar, qualquer um vai perder ponto, vai ser rebaixado. Isso aí não é nada exclusivo do Cruzeiro. Até porque seria muito egocentrismo da nossa parte achar que a FIFA tem alguma coisa contra o Cruzeiro, que todo mundo tá contra o Cruzeiro, né? E o Cruzeiro é um coitadinho. Não, a gente tem que entender por que o Cruzeiro perdeu pontos. Porque o Cruzeiro fez uma contratação, não pagou por ela, ou seja, quem fez cagada na história foi o nosso clube, na figura de antigas diretorias, né? Do Gilvan, que fez a compra sem ter dinheiro para pagar, da diretoria seguinte, que poderia ter pago e não pagou, e até nessa diretoria mais recente, que teve ali o conselho gestor, e teve o papo do Pedro Lourenço também, né? Porque é aquele negócio, né? Não tinha o dinheiro para pagar, o time perdeu 6 pontos. Aí no dia seguinte o dinheiro apareceu. Então foi uma situação muito complicada, cheia de politicagem no meio também. A gente não pode ser inocente e pensar que não tem nada disso, porque teve muito a ver com isso, com aquela eleição que estava marcada justamente para uma data próxima, né? E o fato da gente ter perdido 6 pontos também teve certa influência em quem ganhou a eleição, embora eu não tenha a menor dúvida que o Sérgio ganharia de toda forma. E eu acredito que a partir de agora que a gente viu o Cruzeiro tomando essa punição, outros clubes que não cumprirem aí com
com essas ações na FIFA também vão ser punidos, tá? Não tem nenhum motivo pra gente pensar diferente, e é até irônico, né, que se eu não me engano, o único clube brasileiro que já tinha tomado uma punição assim da FIFA foi o Betim, né? O Betim, que era um desmembramento do Ipatinga, que o senhor Itair Machado levou para outra cidade, e depois eles tomaram uma punição assim, eu acho que foi ali 2013, 2014, naquele período, tá? E agora, né, o Cruzeiro, também com a figura de Itair Machado com papel central, é quem tomou uma punição assim. Mas eu acho que essa é uma punição que a FIFA tem colocado em diversos clubes, tá? Como eu falei, alguns clubes europeus já deixaram de existir por causa de dívidas, mas mesmo sem ter essas ferramentas punitivas que existem lá no futebol europeu, essa questão de dívida que vai em todas as esferas, recursos e tudo mais, deu uma data final, tem que pagar, qualquer clube brasileiro que não pagar vai ser punido, e eu não acho que tá errado não, tá? Eu acho que o Cruzeiro mereceu de fato ser punido, porque afinal foi uma contratação feita em 2016 e a punição veio em 2020, né? Vai dizer que não tinha como pagar essa dívida? É claro que tinha, não pagou de safadeza. O Miguel Assis pergunta: você acha que a ausência de torcida pode ajudar o Cruzeiro? Porque do jeito que nosso torcedor poderiam queimar muitos jogadores precocemente, o que não acontece com o estádio vazio. Miguel, obrigado pela pergunta. Essa questão do estádio vazio, eu acho que ela não ajuda o Cruzeiro, talvez ela não atrapalhe em alguns momentos, mas eu acho que assim como quase tudo na vida, tem um lado bom e tem um lado ruim. De fato, né, não ter gente vaiando, enchendo o saco e queimando o jogador é muito bom, até porque a gente conhece muito bem a torcida do Cruzeiro, sabe como ela é incoerente ao cobrar de forma muito dura jogadores jovens e ser extremamente perdulária para com medalhões, né, algo que não faz o menor sentido, mas infelizmente é uma característica que a gente vê na torcida nos últimos anos. Mas eu acho que tem um lado muito negativo também, que é a falta de presença da torcida no estádio, e não apenas pela questão financeira de bilheteria. Eu realmente acho, pelas torcidas que eu já vi, que a torcida do Cruzeiro é uma das que mais apoia aqui no futebol brasileiro. O que a torcida consegue fazer no campo é sim muito interessante, e tem gente que tem uma certa visão, né, que foi construída aí alguns anos atrás, de que o nosso rival, por exemplo, é um time de massa. Caras, na boa, se você assistir um jogo do Atlético, não tô falando de Atlético e Cruzeiro, tá? Se você assistir um jogo do Atlético, assim, no meio da torcida do Atlético, como eu já tive o desprazer de assistir algumas vezes na minha vida, quando eu namorei uma atleticana, enfim, caras, é vergonhoso, é ridículo. Eu não deveria estar falando disso aqui, até porque o Atlético não é o tema do canal, tá? Mas assim, a torcida do Cruzeiro apoia muito mais. Eu já vi jogo lá na torcida do Fluminense também, na geral do Grêmio, né, que o pessoal falava pra caramba, e talvez eu tenha dado um grande azar, mas no dia que eu fui a torcida do Grêmio tava ridícula, tava uma vergonha. Então eu realmente acho que a torcida do Cruzeiro não deve nada pra nenhuma outra torcida e teria um papel muito importante para apoiar o time. Agora, se a torcida ficasse mais preocupada em pegar no pé de jogador jovem e pedir mais contratação, né, uma coisa que se tornou praxe nos últimos anos, e a gente viu para onde é que levou o Cruzeiro, pro buraco que a gente foi parar por isso, aí de fato sim, haveria um risco de queimar jogadores, mas eu acho que no final das contas a gente também tem um prejuízo muito grande. O Henrique Alves pergunta: cite 2 ou 3 melhores e piores técnicos que já treinaram o Cruzeiro na sua opinião. Henrique, obrigado pela pergunta. Eu fiquei matutando um pouquinho aqui sobre melhores técnicos e tudo mais, e eu cheguei à conclusão que é melhor a gente falar sobre melhores trabalhos do que sobre melhores técnicos. Por quê? Um técnico especificamente, Vanderlei Luxemburgo, ele tá tanto na minha lista de melhores quanto na minha lista de piores. Por quê? O trabalho que ele fez ali em 2003, especialmente, né, mas foi de 2002 até o início de 2004, foi disparadamente o melhor treinador que eu já vi pelo Cruzeiro, tá? Não tem conversa, ele foi o melhor e ponto final. Agora, o Vanderlei Luxemburgo de 2015, ele é certamente um dos 3 piores, porque a cada jogo o time era pior, o time era mais destreinado no final das contas. Então eu diria que o Luxa entra nas duas listas, tá? Ele tá tanto entre os 3 melhores quanto entre os 3 piores. Falando de outro dos melhores, eu acho que a gente não pode deixar de citar o Marcelo Oliveira, que é um cara que ele teve basicamente 2 anos de Cruzeiro, né? Foi quase 2 anos e meio, mas ali 2015 ele foi demitido de forma bem precoce, ainda no início do Campeonato Brasileiro, mas ele jogou 2 campeonatos brasileiros pelo Cruzeiro e foi campeão dos 2, né? O time jogava um bom futebol. É claro que a gente sabe que tinha a figura do Alexandre Matos na montagem do elenco, que era um plantel muito bom, que foi muito bem armado, mas o Marcelo também tem uma grande parcela ali na condução do grupo, na forma como o time jogava, e eu realmente acho que ele é um cara que merece muitos elogios pela passagem no Cruzeiro. Você queria o Marcelo
Marcelo Oliveira de volta hoje? Não, eu não queria. Assim como eu não queria o Vanderlei, assim como eu não queria o terceiro nome da minha lista aqui de top 3, que é o Cuca, tá? Aquela passagem do Cuca, especialmente no ano de 2010, até o início de 2011, o Barcelona das Américas, ele foi um treinador espetacular, tá? O Cuca, ele era um cara super inventivo, ele buscava soluções, ele montava esquemas táticos meio revolucionários. Eu lembro que a gente tinha o Pablo, né, que ele era um volante que eventualmente jogava pela lateral. Aí o Cuca fez um esquema no início de 2011 que o Pablo, ele jogava com a 2, né, ele era o lateral, mas no momento defensivo ele meio que virava um terceiro zagueiro, e o ponta direita do Cruzeiro, que era um dos atacantes, às vezes o Thiago Ribeiro, mas normalmente o Alisson virava um ala direito, saca? Até porque o nosso lateral esquerdo era o Diego Renan ou era o Gilberto, que são jogadores que não marcam tão bem. Então assim, aquele Cuca era um baita treinador. O Cuca atual, mano, pelo amor de Deus, sabe? Assim, virou um treinador como tantos outros, um Mano Menezes, um Carille, só mais um, sabe? Um Abel, enfim, essa galera aí. Então eu fecharia minha lista de 3 melhores trabalhos com o Vanderlei Luxemburgo, 2003, o Marcelo, 2013 e 14, e o Cuca, 2010 e 2011. E falando dos piores, além do Luxemburgo 2015 que eu já citei, né, que era um destreinador, eu falaria também do Paulo Autuori, que veio pro Cruzeiro em 2007, e por isso é até legal a gente falar de piores trabalhos, porque o Paulo Autuori é o campeão da Libertadores em 97 pelo Cruzeiro, teve uma outra passagem em 99, mas enfim, é um treinador que teve bons momentos pelo nosso clube e também teve momentos lastimáveis. Esse time de 2007 tinha bons jogadores, tinha tudo para fazer um bom elenco ali, e era um Cruzeiro que começou bem o ano, depois se perdeu, começou a passar aperto para vários times do interior. No final das contas acabou tomando um 4-0 pro Atlético no primeiro jogo da final do Mineiro. Ele deixa o comando técnico da equipe logo após essa partida, inclusive a gente ganha o jogo de volta por 2-0. Poderia ter devolvido a goleada inclusive, né, mas a gente acaba tendo o Luizão expulso quando tava 2-0 ainda no primeiro tempo, dava pra gente ter dado a volta e ficado com aquela taça, mas enfim, foi um trabalho horroroso e muito decepcionante. E eu fecharia essa lista com o trabalho do Abel Braga em 2019, que eu acho que foi ridículo, né? Se eu não me engano, foram 14 jogos, ele ganhou só 3. Era aquele time que só empatava, que não conseguia ganhar de ninguém, né? Era uma porcaria de time, nos levou para a Série B. Eu até considero, por exemplo, que o Mano Menezes ele foi um treinador mais responsável pelo rebaixamento do que o Abel Braga, porque foi o Mano que montou o elenco, tá? Mas naquela situação que a gente estava, o trabalho do Abel foi tão ruim, o Cruzeiro foi piorando tanto, né, que no final das contas, quando o Adilson pegou, que também é outro treinador que a gente mostrou que não tem a menor condição de treinar o Cruzeiro hoje, mas quando o Adilson pegou o barco também, a gente já não tinha a menor chance de recuperação. E eu não coloco o Mano Menezes nem na lista dos 3 melhores, nem na lista dos 3 piores, pelo simples fato de que o trabalho do Mano Menezes, ele tem um momento muito bom, né, que é o título da Copa do Brasil 2017, um segundo título da Copa do Brasil meio nas coxas, mas deu tudo certo, e tem também o rebaixamento, tá? Então, como tem momento bom e momento ruim, eu não consigo avaliar ele nem entre os 3 melhores, nem entre os 3 piores. Mas aproveito para estender a pergunta para vocês também, tá? Deixem aí nos comentários quais vocês acham que foram, né, os 3 melhores treinadores, ou pelo menos os 3 melhores, e os 3 piores trabalhos aí de um treinador que você viu pelo Cruzeiro. O Eric Novitsky pergunta: você acha que seria bom para um campeonato longo como o brasileiro fazer uma bolha com todos os times? Como acontece, por exemplo, na NBA, onde todos os jogadores e comissão técnica ficam 100% do tempo na bolha e todos os jogos finais vão acontecer lá, ou como está sendo feito nas fases finais de UEFA Champions League e Europa League, onde os times estão no lugar onde vai acontecer todos os jogos até as finais. Eric, obrigado pela pergunta, você já explicou muito bem aí como é essa questão da bolha, né, que basicamente é você concentrar todas as equipes em um local ali fechado, sem acesso ao público exterior, para não ter o risco justamente de infecção do coronavírus, né? Eu acho assim que o cenário ideal para o Campeonato Brasileiro seria esse. Mas para se fazer algo assim na NBA é bem mais fácil, porque tem uma questão de tamanho de elenco, né? Jogam 5 no basquete, acho que os elencos ali costumam ter 12 jogadores aproximadamente, com as comissões técnicas e tudo mais. E, por exemplo, o elenco do Cruzeiro hoje ele tem quase 40 jogadores, né? É bem mais difícil você fechar, você fazer uma bolha com 20 delegações, com 20, 30 jogadores cada uma. E tem outras questões, como a parte econômica, né? As franquias da NBA são muito mais ricas do que os clubes brasileiros, eles têm condição de fazer ali um protocolo, de pagar
pagar muito bem, de acertar todos esses detalhes. E aqui no futebol brasileiro a gente sabe que tem jogadores que vivem numa realidade financeira maravilhosa, mas tem outros que passam aperto, até porque a maioria dos clubes brasileiros hoje não tá pagando salário em dia, né? Então já seria também uma situação bem complicada. E assim, quando a gente compara com o Champions League e a Europa League, além de serem poucas equipes, são poucos jogos, né? A gente vai ter basicamente quartas, semis e final, né? E aqui a gente tá falando de um campeonato brasileiro de 38 rodadas, ou seja, de muito jogo pela frente. É muito complicado fazer a bolha nesse caso, né? E quando a gente olha para a realidade, por exemplo, na Europa, lá o estágio da pandemia já está muito mais controlado, e aqui na situação do Brasil não há nenhum tipo de controle, ninguém tá nem aí para nada, o governo parece que quer que todo mundo morre. Então assim, cara, eu acho que o Campeonato Brasileiro ele corre um risco de fato, a gente não sabe exatamente se vai ter o próximo jogo, né? É sempre um risco, você pode chegar e sair lá, ó, gente, deu aqui o resultado que o time tal tá com 10 jogadores infectados, aí cancela o jogo. Isso é um risco que a gente vai ter que conviver por causa da política pública, por causa da falta de noção de muitos jogadores também, a gente não pode esquecer isso, porque tem muito jogador fazendo resenha por aí, né, achando que tá tudo bem. E de fato eu considero que o cenário ideal seria ter sim um ambiente controlado, uma bolha, como aconteceu nos exemplos que você citou. Mas eu acho que não é possível fazer, tá? Realmente por causa das características da competição, as dimensões do país. Precisaria ter um complexo também espetacular para caber 20 delegações completas, né? Onde você possa ter jogos, onde você possa treinar. Então assim, eu acho que logisticamente é impossível fazer isso aqui no Brasil, e convenhamos, né, que a gente não tem ideia de até quando a pandemia vai estar dessa forma descontrolada aqui no nosso país. Então daqui a pouco eu sinceramente não duvido que vai começar a jogar o jogador positivado e ninguém vai estar nem aí, cara. Pra falar, ah não, todo mundo vai pegar mesmo, né? Ainda vai mandar lá, não, atleta não pega não dá nada pra jogador. Enfim, é uma situação muito complicada, cara, mas eu acho que é impossível aplicar isso aqui no futebol brasileiro, embora seria o cenário ideal. E por fim, o Lourenço Drummond pergunta: é público e notório que você contraiu a Covid-19, como você ficou, mal ou assintomático? Lourenço, obrigado pela pergunta. Eu não queria fechar o vídeo de forma tão baixo astral, mas não vai ser das piores, tá? Sim, eu tive um corongão aí, fiquei ruim, tá? Eu não fiquei assintomático, eu tive alguns sintomas. Várias pessoas aqui do meu convívio também tiveram. Eu diria que dentre essas pessoas que eu convivo, né, eu fui a pessoa que tive sintomas mais leves, digamos assim, mas fiquei muito tempo aí com dor de garganta, tossindo igual um cavalo velho, fiquei mal, fiquei com muita dor no corpo e tudo, mas assim, cara, não tive problema respiratório, que eu acho que é a coisa mais grave, né, e entre as pessoas aqui do meu convívio ninguém precisou de internação, então acho que isso já foi por si só um livramento, uma boa notícia. Ah, então você pegou o coronga porque você saiu de rolezinho? Não, caras, não saí, tá? Eu diria que desde ali do início de março ou fim de fevereiro, talvez, eu não saio de casa pra nada que não seja ir ao supermercado fazer compra. E obviamente quando eu tava mal, eu não tava indo fazer compra, eu tava ficando só em casa, fiz isolamento, eu tô isolado há muito tempo. Eu só saí de casa mesmo direto pro supermercado e de volta pra casa, e saí uma vez pra fazer exame, né, pra ver como que tava lá. Mas enfim, tirando isso, tá, eu tô em casa. E como que você pegou? Provavelmente foi alguém que mora aqui na minha casa que pegou, né? Ou eu peguei em uma dessas idas ao supermercado, que eu acho muito complicado, porque eu também tava de máscara, tomando cuidado, lavando as comidas tudo quando chego em casa, passando álcool em gel e tudo. E essa é uma resposta que a gente nunca vai ter, tá? O que eu sei é que eu tô tomando todos os meus cuidados aqui, e ainda assim eu tive aí a sorte ou o azar, né, de pegar essa doença, o azar de contrair e a sorte de que não foi nada tão grave. Então eu tô de boa já tô recuperado. O que ficou assim até hoje, né, a questão de sentir paladar e de sentir cheiro mesmo, tá? Paladar eu já recuperei bastante, mas o olfato nada, a maioria das coisas assim eu não sinto nada. Se eu pegar uma cebola colocado aqui no nariz é a mesma coisa de não ter nada. Então assim, é muito ruim, não recomendo o Covid pra ninguém, mas eu tô bem, tá todo mundo aqui na minha casa de boa também. Bom galera, vamos encerrar o vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, que se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, e use aí os comentários para opinar sobre cada um dos temas que a gente abordou nesse vídeo, e também para deixar a sua pergunta para que eu responda na próxima edição. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!